A música entre espécies companheiras surgiu primeiro desta relação simbiótica que temos com esta espécie companheira, no caso dos cães, e foi muito importante para todo o projeto. A Amy Bauman, que também é uma artista, mas também é uma investigadora de comportamento animal. Ela fez uma série de testes em canis com cães e chegou a resultados bastante interessantes. Primeiro começou com a música clássica, mas depois foi abrindo as possibilidades para outro tipo de músicas. Acho que a parte mais intensa até acaba por ser a desconstrução, porque nós caímos sempre naquela tendência de fazer música para humanos, né? Pensamos bastante nos BPMs e também não fazer sons muito bruscos, algo mais calmo, mas também com percussões, bastante percussivo. E depois diferentes fases também, para não ser sempre a mesma massa. Por exemplo, usamos chaves, porque é o elemento de quando chegamos a casa, as chaves dão um trigger nos cães, né? E os cães têm um nível auditivo que ouvem mais frequências do que nós, ou seja, conseguem ouvir sons agudos que nós não ouvimos. Então, por exemplo, se eu usar uma flauta que faz um som assim super agudo, já para nós super agudo, para eles ainda tem outro tipo de dimensão, né? Fomos à procura de uma série de artistas que são muito diferentes entre si e vêm de diferentes backgrounds e de linguagens diferentes, mas que têm todos uma base muito curiosa e exploratória. Foi um bocado nessa base que foi feita esta escolha de artistas, e tem sido bastante interessante perceber, claro, que há cães que estão ali que não ligam nenhuma ao que se está a passar, e há outros que estão muito curiosos com o que está a ser transmitido nas colunas, mas isso acaba por ser interessante, porque também já nos concertos ditos normais também há pessoas que estão muito mais interessadas no que está a ser tocado e outros que estão mais por quem está, não é? Então, assim, há uma série de paralelismos bastante interessantes a fazer.